Jeremias 18, 1 a 6 nos diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que se fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O Senhor Jesus Cristo nos está falando sobre o reinado do rei Joaquim, um rei que desagradou a Deus em tudo que fizera. E o Senhor o fez, e Jeremias descia à casa do oleiro para ele compreender como era que era feito um vaso. Não é que o barro tem poder sobre o oleiro, mas o oleiro sobre o barro. E foi assim que Deus fez aquele rei Joaquim. Deus estava preparando a destruição, mas porém ele era soberano para ter um tratamento sobre aquele povo. Mas ele determinou, se o povo se arrepender dos seus maus caminhos, ele daria um renovo, uma transformação. Mas se não se arrepender, Deus traria destruição. E foi assim que Deus fez. Deus pegou aquele vaso que estava quebrado e fez outro vaso. Ele quebrou, mas só que Deus não jogou fora. Ele pegou, começou a moldar novamente aquele vaso, o oleiro, e fez outro vaso conforme parecia aos seus olhos. Ou seja, Deus, ele tinha um lugar específico, maravilhoso, bom, agradável sobre aquele vaso. Mas aquele vaso estava tão resistente, tão desobediente, tão teimoso, que ao qual o Senhor se entristeceu, fez com que aquele oleiro desmanchava novamente, desmontasse aquele barro e fez outro vaso conforme pareceu aos seus olhos. Mesmo assim, a minha vida, a tua vida, quando nós damos lugar para Deus trabalhar na nossa vida, Deus nos coloca sempre no lugar bom e melhor a cada dia. Mas quando é resistente à palavra de Deus, desobediente e anda pelos caminhos errantes, o Senhor, ele molda, ele faz com que a pessoa seja transformada e coloca em outro lugar menor, porque é desobediente. Mas que você seja obediente à voz de Deus, porque o que Deus tem para a tua vida é grande e maravilhoso. Basta você temer e obedecer a sua voz, porque o melhor de Deus está por vir na tua vida, em nome de Jesus.